Saudações, irmãos. Meu nome é André Luiz, sou espírita desde criancinha até hoje, 33 anos. E com incentivo de muitos amigos aqui na nossa cidade, em Guaxupé, nós estamos criando o canal do Além, que é o Espiritismo na Modernidade, para que a gente possa trazer para vocês alguns temas relacionados à doutrina espírita, com um olhar atual, né? Para que a gente possa tentar tirar algumas dúvidas, tentar trazer para vocês alguns conhecimentos e mostrar caminhos daqueles que nós já trilhamos e que foram muito importantes para que nós pudéssemos chegar até aqui, com o auxílio da doutrina de Allan Kardec, da codificação e de muitos amigos espirituais que estão junto com a gente nessa lida. Para o primeiro tema do nosso vídeo, foi feita uma enquete no canal do Além, e o pessoal optou por mediunidade. Mediunidade, que é um tema realmente polêmico, que traz muitos desdobramentos, porque as pessoas têm algum tipo de receio quanto à mediunidade, outras tantas têm muito medo, e geram a curiosidade e, ao mesmo tempo, até uma ansiedade nas pessoas que não sabem como elas devem lidar com seus fenômenos mediúnicos ou com os fenômenos mediúnicos que acontecem em suas vidas. Vale deixar bem claro que a mediunidade não é um fenômeno patente do espiritismo. Mediunidade, ela é um fator fisiológico para as pessoas que estão encarnadas, é um dom que todos nós temos, que permite com que nós estejamos aqui encarnados, produzindo fenômenos mediúnicos e de intercâmbio com os nossos irmãos que já estão desencarnados. É uma maneira que esses irmãos desencarnados têm de se manifestarem no mundo físico, que é esse mundo que nós estamos hoje. Na doutrina, existem diversos mecanismos e muitos livros muito importantes para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento mediúnico e saber como lidar com esses fenômenos. É importante que nós saibamos, mediunidade não é doença, mediunidade não traz nenhum tipo de empecilho físico, não traz nenhum tipo de empecilho espiritual para a vida da pessoa. E deixar de exercê-la também não o traz. Por quê? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Mas é importantíssimo saber que a mediunidade é uma ferramenta de Deus para que a gente possa, nessa encarnação, trazer conforto, caridade para os irmãos que sofrem. E lembrando também que se nós estamos aqui hoje com a mediunidade ostensiva, é porque nós, através dela, podemos equilibrar as nossas vidas anteriores com essa oportunidade. Eu vou citar para vocês o exemplo de um amigo muito caro, muito íntimo, uma pessoa maravilhosa, que no caso sou eu mesmo. Quando criança, por volta dos meus 11 anos, aqui na cidade de Guaxupé, Minas Gerais, morava eu, meu pai, minha irmã e minha mãe em nossa casa. Minha família de maioria espírita, graças a Deus, já tinha algum conhecimento a respeito dos fenômenos mediúnicos, entre outras coisas, mas eu não era um frequentador assíduo da casa espírita. E como todas as outras pessoas, eu também era médium, como sou até hoje. E, nessa época, eu sofri bastante com os fenômenos mediúnicos, porque eu não tinha conhecimento e também não tinha vontade de estudar, para aprender um pouco mais sobre a mediunidade. Pois bem, comigo acontecia mais ou menos assim. Normalmente à noite, todo mundo já dormindo, eu demorava para pegar no sono, quando veio eu escutava o dedo de alguém passando na veneziana, fazia aquele pará. Eu ficava com medo pensando, será que tem alguém dentro de casa? Será que eu estou ficando louco? Vou lá ver? Não vou? Claro que eu não ia ver. Corria para o quarto, chamava meu pai e falava, papai, papai. Porque eu era um jovem daqueles de livro que fala, papai, papai, tem uma pessoa em nossa casa. Preciso que você vá até lá e veja. Meu pai falava para mim, não tem ninguém, vai dormir. E relutante, eu voltava para o quarto, deitava em minha pequena caminha. E lá vinha o barulho novamente. Trá! Dali era um salto e eu estava no meio da cama do meu pai e da minha mãe. Falava para o meu pai, pai, agora com a entonação mais forte, porque eu tinha certeza,
Existem pessoas em nossa casa, preciso que o senhor, como chefe de família, vá até lá e resolva essa situação. Porque eu era um jovem muito imperioso e medroso ao mesmo tempo, e queria que, se tivesse que alguém encarar alguém, que fosse ele, não eu, porque ele já era grande, eu era apenas uma criança, e ele não ia. E minha mãe falava, você rezou antes de dormir? E eu falava, mas é claro, como um bom cristão, fiz orações e fui para a cama. Quando na verdade não, eu não conseguia terminar um Pai Nosso. Ok. Ela pedia, volta para a cama, faz uma oração que você vai conseguir dormir. Mas até aí, o sono já tinha ido embora por uns 3 dias para frente, mas eu tentava. Voltava para a cama, deitava, fechava o olho e tentava iniciar um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Será que tem alguém aqui dentro de casa ou eu estou ficando louco? Mas irmãos, a mediunidade também é uma caixinha de surpresas. Então o barulho da janela parava. E eu falava, a oração funcionou, embora eu não tenha terminado, vou tentar dormir. Fechava meus pequenos olhinhos de criança e esperava o sono chegar. Quando ele estava chegando, eu tinha certeza que alguém vinha bem no meu ouvido e falava, acorda, André. E é claro que eu acordava. Então eu levantava da minha cama, ia para o quarto dos meus pais, chacoalhava minha mãe e dizia, minha senhora, estou estabelecendo acampamento aqui até segunda ordem. E lá eu ficava. Eles não se incomodavam muito, porque isso acontecia com frequência. Minha mãe tentava me orientar, pedia para eu orar, para eu fazer leituras edificantes, tentava fazer o evangelho no lar, mas eu sempre fugia. Tinha sempre alguma coisa mais interessante para eu fazer. Jogar videogame, sair com os amigos, conversar, fazer qualquer coisa, menos participar do evangelho do lar. E eles não me obrigavam a participar porque eles sabiam que a cada um segundo as suas obras. E eu precisava aprender com os exemplos que aconteciam na minha vida a respeito da minha mediunidade. Mas sempre eles me davam ferramentas, diziam, André, você é médium, você precisa estudar, você precisa aprender, frequentar a mocidade espírita, você precisa ir aos centros com a mamãe ou com o pai, para que você escute alguma coisa que possa te ajudar. E eu sempre concordava, porque era de dia, eu não estava com medo, eu falava, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Chegava no dia, eu escafedia, sumia de casa. Era 11 horas da manhã, no sábado, cadê eu para ir para a mocidade espírita? Estava na rua, minha mãe aparecia, tentava me achar, mas eu já tinha sumido. Eu sabia que era aquele horário, eu queria mais ir brincar. Passei a me calar com relação aos fenômenos mediúnicos que aconteciam à minha volta. Eu sabia o que era, ficava quieto. Morria de medo, corria para o quarto dos meus pais, para que eles me recebessem. A minha mãe orava comigo e passava. Mas o tempo vai passando e as nossas obrigações elas vão se achegando cada vez mais. Até que, há alguns anos, os fenômenos começaram a interferir na minha vida social, mas por minha culpa. E eu procurei uma casa espírita aqui em Guaxupé, o Obreiros do Senhor, e lá fui muito bem recebido, fiz cursos de desenvolvimento mediúnico, tive a possibilidade de aprender a lidar com a minha mediunidade, de compreender o que é a mediunidade de fato, compreender os fenômenos mediúnicos, tudo que acontece, por que eles acontecem. Não que eu tenha dominado o tema, mas me ajudou muito. E é com esse intuito que eu venho até vocês hoje, para que talvez eu possa ser uma ferramenta para vocês lidarem melhor com os fenômenos que possam acontecer na vida de vocês ou com os seus amigos, ou alguém que venha lhes procurar e conversar com vocês a respeito de mediunidade. E foi pensando nisso que nós pedimos aos queridos irmãos que levassem até o Instagram algumas dúvidas a respeito da mediunidade, para que nós pudéssemos trazer algum tipo de resposta, algum tipo de esclarecimento para vocês. E partindo daí, nós recebemos algumas questões. Eu vou ler para vocês e vou tentar trazer a
algum tipo de esclarecimento a respeito delas. A primeira pergunta que nós recebemos foi: mediunidade, é necessário desenvolvê-la? É muito importante desenvolvê-la. Mas nós temos que lembrar que nós também somos munidos do nosso livre-arbítrio. Nós vamos fazer aquilo que nos for mais adequado naquele momento, aquilo que nós quisermos fazer. E os desdobramentos das nossas questões, das nossas opiniões virão. Como assim? Eu escolho desenvolver a minha mediunidade. Então eu aprenderei a respeito disso. Haverão consequências por conta disso. Eu escolho não desenvolver a minha mediunidade. Haverão consequências por conta disso. Não que Jesus, Deus, Nossa Senhora vai vir aqui e vai te castigar, isso não existe. Este não é o Deus do Espiritismo. Este não é o Deus que nós conhecemos. Este não é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Deus não castiga. Deus é todo amor e bondade, e presença, e inteligência, e sabedoria, e carinho. Ele não nos quer sofrendo. Inclusive, a mediunidade é um instrumento para que os sofrimentos se acabem. Pois bem, eu escolho não desenvolvê-la. O que vai acontecer? Em algum momento nós vamos precisar trabalhar com isso. Seja nessa encarnação, seja em outra encarnação. Talvez em uma próxima encarnação o contexto seja um pouco mais difícil. Em um outro país, com outro tipo de religião, um tanto quanto mais preconceituoso, mais difícil a tarefa. Então eu aconselho que procure uma casa espírita séria e com ela trabalhe a sua mediunidade da melhor maneira. Então a questão é necessário desenvolvê-la? Ao meu ponto de vista, sim. Seria importante poder desenvolvê-la para que com ela trabalhe e melhore a sua vida, faça caridade àqueles que procuram. Dentro do Espiritismo nós dizemos, fora da caridade não há salvação. E a mediunidade, de fato, é um instrumento muito adequado à caridade. A outra questão é: o que você pensa ser a mediunidade consciente a serviço de Jesus? As duas questões parecem se interligar. A mediunidade consciente a serviço de Jesus é, de fato, um instrumento da caridade. Jesus veio, há tantos e tantos anos atrás, para nos ensinar a amar. E ele nada pediu em troca, ele somente deu. Ele curava, ele orientava, ele dividia. E nós aqui hoje devemos dar seguimento aos seus ensinamentos. E a mediunidade desenvolvida, consciente a serviço de Jesus, é instrumento de salvação. Não só para nós, mas para os nossos queridos irmãos desencarnados que talvez precisam passar um comunicado, mandar um recado para aqueles que eles amam, trazer um testemunho do seu sofrimento e de sua vitória, ou receber uma orientação a respeito do seu estado atual. Isso é muito importante. Médium é um dom que nasce na gente. Como saber se tenho mediunidade? Bom, a mediunidade ela é presente em todas as pessoas. Basta estar encarnado para que você seja médium. E vale também o destaque que existe mediunidade também disponível aos irmãos desencarnados. Espíritos também são médiuns. Em uma outra oportunidade nós podemos falar mais sobre isso. Então, o Livro dos Espíritos deixa claro para nós que todos nós somos médiuns. Uns em um grau mais ostensivo, outros menos ostensivo. Mas todos nós, a todo momento, podemos ser alvos das manifestações mediúnicas e do intercâmbio mediúnico. Outra questão é: como desenvolver a minha mediunidade? A mediunidade ela é positivada por Allan Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns. Mas todos os livros da codificação trazem ensinamentos muito importantes a respeito da mediunidade. O estudo do Livro dos Médiuns desmistifica muito o que acontece com a nossa mediunidade. Esses fenômenos, como os irmãos que estão desencarnados se aproximam para que esses fenômenos aconteçam. Explica a maioria dos canais mediúnicos, psicofonia, psicometria, psicografia, entre outros. Mas o desenvolvimento mediúnico, de fato, ele deve se dar através do concurso com uma casa espírita onde hajam pessoas que tenham conhecimento adequado e o local adequado para que isso aconteça.
porque o campo vibracional de uma casa espírita ele é protegido e permite com que as pessoas que estão lá dentro estudando recebam a conta-gotas o ensinamento necessário para que essa mediunidade se desenvolva. A mediunidade se desenvolverá à medida dos conhecimentos que o médium receber e conseguir aplicar, e também nas parcerias que ele fizer dentro da casa espírita, com as pessoas mais experientes que podem o orientar como produzir os fenômenos mediúnicos da melhor maneira possível e controlar a sua mediunidade na vida social, para que ela não chegue a ser um empecilho no trabalho, na escola, nos relacionamentos, dentro de casa. A mediunidade será desenvolvida de fato, então, através de um estudo de desenvolvimento mediúnico e com leituras edificantes. Nós sugerimos, inclusive, a leitura do Livro dos Espíritos, porque ele vai gerar uma série de dúvidas, vai trazer para vocês como é o mundo espiritual, muitos conceitos importantes para que, a partir daí, nós consigamos chegar na mediunidade e ajudar com que ela seja aprimorada. Uma outra questão é, qual é a relação entre mediunidade e obsessão? Irmãos, é zero, diria eu, porque a obsessão ela não é patente somente dos médiuns. Mas você disse que todos nós somos médiuns. Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque é assim que é. Irmãos, a obsessão nada tem a ver com a mediunidade. Mas eu preciso ser médium para que ela aconteça? Não. Mas todos nós somos médiuns? Sim. Todos nós somos obsediados? Não. Pois bem, a obsessão, meus irmãos... Falei errado, né, irmãos? A obsessão, meus irmãos, ela pode acontecer por conta de vidas anteriores que precisam ser equilibradas nesse momento. É uma oportunidade que o obsessor e o obsedado têm de resgatar karmas anteriores. E a mediunidade, ela não intensifica a obsessão e ela não é a causa da obsessão. A mediunidade, como nós estamos insistindo, é um instrumento da vontade de Jesus Cristo para que haja caridade e é um mecanismo também para que uma obsessão seja sanada, através de instrução à pessoa encarnada que está sendo obsediada e também ao irmão obsessor, que talvez precise de uma orientação, precise ser acolhido, precise de instrução, precise de carinho e precise de caridade. Pois bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim do nosso primeiro vídeo. Espero que tenha sido proveitoso, que nós tenhamos tido a condição de elucidar algumas coisas para vocês. E deixamos aí o nosso Instagram para que vocês mandem para nós as suas questões que não foram respondidas, que com todo carinho nós do canal vamos tentar responder para você na medida do possível. E para trazer uma maneira legal para que vocês tenham contato com os fenômenos mediúnicos, nós vamos sugerir para vocês a leitura de um livro. Esse livro vai trazer explicações de fato daquilo que nós dissemos agora no vídeo, mas narrados de uma maneira mais adequada e com instruções que talvez nós não tenhamos tido a condição de trazer para vocês. Então fica a sugestão da leitura do livro da Vera Lúcia Marinzec, A Casa do Penhasco, que vai trazer fenômenos de obsessão, fenômenos mediúnicos, como que um médium que está passando por fenômenos mediúnicos e ainda não desenvolveu sua mediunidade deve lidar, coisas que podem acontecer e que podem ser legais para que vocês entendam um pouco, ou talvez vocês se identifiquem com a leitura desse livro. Tá certo? Que Jesus ilumine muito o caminho de vocês. Muito obrigado pela paciência, pela compreensão e tamo junto. É assim que é. Forte abraço!